Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite, ouvinte do programa A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlen e agradeço muito pela sua sintonia. Que alegria, pastor Arlan, estarmos aqui outra vez, né? Para poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje, feriado no nosso município, mas a gente não poderia deixar de estar aqui. Pensamos até de colocar um programa automático, de forma automática, mas para poder contemplar essa série tão importante, nós estamos aqui com muita alegria na alma, no coração, para poder partilhar a palavra da vida, a palavra do Evangelho e acerca do bendito casamento. Nós estamos em uma série voltada para a família, especialmente aí focando nesses últimos encontros, a questão do casamento, do matrimônio, que carece tanto da orientação divina. Como cristãos, nós cremos, professamos e ensinamos que o casamento é uma instituição divina, estabelecida pelo próprio Deus. Essa instituição divina antecede o governo, antecede o Estado, as civilizações e até mesmo a igreja. Sendo assim, merece atenção, respeito, investimento e valorização. E em continuidade à nossa série intitulada Minha Família Orientada pela Palavra, discorreremos hoje acerca dos papéis no casamento. Você aí que me ouve, você está preparado? Espero que sim. Mas antes de adentrarmos o assunto propriamente dito, eu preciso fazer algumas considerações iniciais que julgo necessárias para uma maior compreensão e proveito do que pretendo compartilhar com você. Primeiramente, que existem dois movimentos, por assim dizer, que conspiram contra os papéis no casamento. Isso mesmo. Existem dois movimentos, duas ideologias que tentam minar, que conspiram contra os papéis no casamento conforme Deus delineou. A saber, o machismo e o feminismo. Acredito que você já ouviu falar muito desses movimentos. São duas posições extremadas que se opõem aos papéis distintos no casamento definidos por Deus. O machismo, grosso modo, é a ideia de que o homem é superior à mulher. E, como consequência, tenta tirar das escrituras o que Deus concedeu à mulher. No extremo oposto está o feminismo. Enquanto o machismo tenta tirar da mulher aquilo que Deus deu, o feminismo, por sua vez, tenta acrescentar. Saiba que nenhuma dessas concepções faz justiça ao ensino da Bíblia Sagrada. O que precisa ser entendido e aderido é a masculinidade e a feminilidade, e não o machismo e o feminismo. A segunda orientação que precisa ser feita é que, embora haja papéis distintos no casamento, existem também papéis em comum no casamento. Isso mesmo. Existem papéis que tanto o marido como a esposa devem realizar no matrimônio, tanto para a glória de Deus como para o bem-estar do casal. Vou citar aqui alguns a título de exemplo. O casal deve glorificar a Deus. Esse é um papel em comum. Tanto o marido quanto a esposa devem mirar a glória de Deus no matrimônio. Deus tem que ser glorificado no casamento. Nós já vimos isso aqui. Em 1 Coríntios capítulo 10, 31, é uma passagem que é famigerada, que é conhecida, e que você precisa, inclusive, memorizar, viu? O texto diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você entende? O seu casamento deve ser conduzido para a glória de Deus. Eu acredito que você se lembra que esse é o primeiro e mais importante propósito pelo qual Deus criou o casamento. Você se lembra? O casamento deve ser conduzido para a glória de Deus. Então não é algo que é privativo somente do marido. Não é algo que é privativo só da mulher. Não. Ambos, tanto o marido quanto a esposa, devem focar a glória de Deus no casamento.
Você pode estar pensando o seguinte: eu me lembro que o pastor Arlan pregou isso mesmo semana passada. Só que foi tanta riqueza, tanto conhecimento para nós, que eu me esqueci algumas maneiras que eu posso expressar glorificação a Deus no matrimônio. Só que tem uma solução para você. Você que tem interesse de repassar o conteúdo, de revisitar o conteúdo, de reprisar aquele que você aprendeu, você pode entrar em contato conosco agora. Nós estamos aí preparando uma playlist dos áudios das pregações. E se você tem interesse, que eu acredito que sim, você pode mandar uma mensagem aí agora, interagir aqui com o pastor Arlan, já está com o celular em mãos aqui para poder interagir com você. A gente vai pegar seu contato direitinho, organizar para mandar os links voltados aí para essa playlist acerca das pregações voltadas para a família. Então, voltando aqui, esse é um papel em comum, você percebeu? Além de glorificar a Deus, que é um papel de ambos, do marido e da esposa, o casal deve honrar o casamento. Perceberam? Que é um papel em comum. Não é só a mulher falar assim, não, tem que honrar um casamento, e o marido falar, não, não quero honrar. Biblicamente falando, o casamento deve ser valorizado por ambos. Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a primeira parte desse texto fala que venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento. O casamento tem que ser valorizado. Ele tem que ser considerado na mais elevada estima. Isso é papel do casal. Isso não é só papel só do homem ou só da mulher, não. Os dois. Os dois devem honrar o matrimônio. Uma outra questão também, um outro papel que cabe tanto ao marido quanto à esposa, é o investimento no próprio casamento. Nós sabemos que, à medida que o tempo passa, é muito comum a questão do desgaste, a rotina. E é uma frase curiosa que vale a pena a gente mencionar aqui. A frase diz o seguinte, que a familiaridade leva ao desencanto. O que essa frase quer dizer? Que a pessoa vai ficando uma vida tão familiarizada, entra na rotina, que a pessoa acaba perdendo o encanto. Aí entra o desencanto, a desvalorização, o desrespeito. Então, o casamento, ele precisa de investimento. E não é somente o homem que deve fazer isso. É tanto o homem, como também a mulher. Por exemplo, você está me ouvindo agora. Pode ser que você está aí com o seu marido, com a sua esposa. O que você está fazendo, além de estar glorificando a Deus, aprendendo a Bíblia, você está investindo no seu casamento. Inclusive, eu tomei conhecimento de pelo menos 3 pessoas que estão esperando o programa finalizar, a Bíblia em Foco, para depois descansar e dormir. Ou seja, isso é investimento. Isso é uma maneira que você expressa que você quer viver a vontade de Deus no matrimônio. Ou seja, isso é um papel que cabe tanto ao marido quanto à esposa. É uma consideração importante. Nós iremos falar sobre os papéis distintos, mas é necessário entender que há papéis que é incomum no casamento. A terceira consideração que faço é que existem muitos papéis distintos no casamento, mas focaremos nessa ocasião em apenas um papel para cada cônjuge. Ou seja, tem muitos papéis, tanto para o marido quanto para a esposa, separadamente. Mas nós iremos enfocar aqui em um papel específico para o marido e um papel específico para a esposa. E vocês vão perceber hoje comigo, você vai perceber que isso vai dar uma direção para a sua vida de forma excepcional. Em relação à esposa, a gente poderia, por exemplo, falar aqui sobre o papel de amar o marido. Tem muitas pessoas, mulheres, que não sabem que elas também devem amar o marido. Tem pessoas que dizem o seguinte, não, eu li na Bíblia que, conforme Efésios 5, 25, Colossenses capítulo 3, 19, quem deve amar é o marido, a mulher tem que ser submissa apenas. Mas você já leu Tito capítulo 2, versículo 4? Lá fala que as mulheres mais novas devem aprender a amar os seus maridos. Então a gente poderia tratar desse papel. Embora nós iremos perceber que o papel que nós iremos enfatizar hoje contempla, está subentendido essa questão do amor. Então tem missões, papéis como enobrecer o marido, Provérbio 12:4. Em relação ao marido, por sua vez, poderia ser dito sobre a vida comum no lar com a esposa, que é um papel, 1 Pedro 3:7, entre outros. Entretanto, eu quero falar com você sobre os papéis fundamentais para viver o que Deus quer no casamento, o que Deus espera de você. E para tanto, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5,
versículos 22 a 33. Abre sua Bíblia, por gentileza, você que a tem. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Você que não é portador da Bíblia, não se preocupe. Nós estaremos aqui lendo a palavra para você, explicando a Bíblia, tá bom? Efésios 5, 22 ao 33. Eu pretendo fazer algo um pouco diferente agora. Eu pretendo ler a passagem de Efésios 5, 22 a seguir, à medida que formos aqui expondo o texto para você. Então, para a gente não fazer uma leitura ampla e depois voltar relendo, explicando e aplicando, eu vou fazer aqui a leitura à medida que eu for expondo o texto para você. Pode ser? Nesse texto que está diante de nós, o apóstolo Paulo não mira os direitos do casal, mas os deveres do casal. Isso aqui é muito interessante, pois o casamento feliz e saudável não consiste necessariamente em ter a pessoa certa, mas em ser e fazer a coisa certa. Isso aqui é muito importante. Pois bem, agora que tecemos esses importantes comentários e considerações, entraremos a ver à luz do texto em questão quais são os deveres maritais. A primeira ordem aqui, o primeiro dever, é voltado para as esposas. E sabe qual é o dever da esposa, conforme o texto que nós iremos considerar hoje? É o dever da submissão. Isso mesmo. Note os versículos 22 ao 24. Me ouça. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Essa é uma ordem de Deus. Esse é um padrão que, infelizmente, tem sido depreciado, ignorado, rejeitado, e que, por essa razão, tem levado casamentos à ruína. Pessoas que desconsideram aquilo que Deus requer no casamento. É interessante que, quando a gente olha para essa ordem divina, para as mulheres casadas, acerca da submissão, nós perceberemos que a Bíblia, em outras passagens, como Colossenses 3,18, Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 4 textos específicos que mostram que esse é o padrão divino. A mulher deve ser submissa ao seu marido. A palavra submissão, entretanto, tornou-se uma palavra desgastada e até mesmo distorcida em nossos dias. De sorte que muitas irmãs em Cristo não suportam mais ouvir a palavra submissão. Possa ser que eu esteja pregando agora e você seja essa mulher que não aguenta mais ouvir a palavra submissão. Mas preste atenção. Um servo de Deus chamado John Mackay, ele foi presidente do seminário de Princeton, ele disse o seguinte certa feita: uma das maiores diversões do diabo é esvaziar o significado das principais palavras do cristianismo. E a palavra submissão está junto aí, está nessa galeria. O inimigo, ele tem feito tudo para desgastar as palavras do cristianismo, inclusive a palavra submissão. Sendo assim, antes de nós definirmos o que é submissão, veremos brevemente o que não é. Você está dentro? Em primeiro lugar, submissão não significa inferioridade. Tem muitas mulheres que pensam isso. Ser submissa é ser inferior, é ser capacho. Mas eu quero dizer para você que não. No plano divino, a mulher nunca foi inferior ao homem. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, têm o mesmo valor, a mesma importância e a mesma dignidade diante de Deus. Podemos verificar isso de duas maneiras, pelo menos. Primeiro, na criação. Você sabia que quando Deus criou o homem, ele fez o homem à sua imagem? Mas só que tem pessoas que pensam que só foi o homem que foi criado à imagem de Deus. Isso é um erro. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus, ele fez o homem, ele criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. Então isso já mostra para nós que não há espaço diante de Deus para essa ideia aí, de que o homem ele é superior, a mulher é inferior, de jeito nenhum. Os dois
ter a mesma dignidade e importância diante de Deus, e isso nós vemos no ato da criação. Mas além de nós contemplarmos essa verdade de que não há essa questão de superioridade por parte do homem em relação à mulher, e lá em Gálatas, capítulo 3, 28, Paulo, ele tratando do âmbito da redenção, ele vai enfatizar a mesma verdade, que a mulher e o homem, ambos têm a mesma dignidade e importância diante de Deus. Paulo escreveu, nisso que não há judeus, nem gregos, nem servos, nem livres, nem homens, nem mulheres, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, ele está reconhecendo que no âmbito da redenção também a mulher tem a mesma dignidade. Então, submissão não é inferioridade de jeito nenhum. Em segundo lugar, submissão não significa também subserviência. Você pode falar assim, que palavra difícil é essa, pastor? Eu vou explicar para você agora. A subserviência diz respeito a uma sujeição servil, como uma obediência cega. Ser submissa ao marido não tem a ver com isso não, gente. E isso não tem nada a ver com a submissão. A mulher não é escrava do marido, mas esposa do marido. Portanto, a esposa deve ser submissa ao marido, desde que não comprometa a sua submissão a Cristo. Caso contrário, ela ficará desobrigada de se submeter. Você sabia disso? Há um princípio bíblico que nós lemos em Atos 5:29, que nos ajuda a lidar com essas questões. A igreja, os crentes da igreja primitiva, foram proibidos de pregar acerca de Jesus. Só que qual é a reação da igreja quando o Estado impõe algo que é contrário à consciência e contrário à palavra de Deus? A gente sabe que a igreja ela deve submissão ao Estado. Mas será que há limite? Com certeza. E o mesmo vale para a questão da submissão da mulher. Se o marido impor algo que contraria a sua fé em Deus, que ofende a santidade de Deus, a mulher está desobrigada da submissão. E lá em Atos 5:29, qual foi a resposta dos apóstolos diante da proibição de pregar o evangelho? Haja visto o Senhor Jesus ter dado uma ordem para que os cristãos pregassem. Eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, submissão não é subserviência. Em terceiro lugar, submissão também não é status de gênero. O que significa isso? A esposa ela não é submissa a todos os homens, não. Ela deve ser submissão ao seu próprio marido. Agora que vimos o que não é submissão, veremos então o que é. Submissão, sabe o que significa? Submissão significa pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Logo, a esposa ser submissa ao marido significa que ela deve sustentar, apoiar e incentivar a missão do marido, inclusive para com ela. É estar sob a missão do esposo. É como se fosse o combustível para que o carro ande. Você entendeu? Então, aqui, a ordem estabelecida de Deus é a submissão. Mas no versículo 22, nós iremos perceber que Paulo continua explicando. Ele diz o seguinte, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Paulo aqui instrui as esposas a serem submissas aos maridos. E como dito, com a submissão, a esposa sustenta, apoia, incentiva a missão do seu marido. É como está escrito em Provérbios 31:12. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Mas temos aqui algumas expressões dignas de nota. O texto diz aí a expressão seu próprio marido. Isso aponta para dois fatos. Primeiro, a submissão apresentada se limita ao seu marido, como já vimos. Segundo, o marido é da esposa. Vocês perceberam a expressão no texto? O marido é da esposa e vice-versa. Isso é maravilhoso. Mas quando eles passaram a ser um do outro, desde o momento que fizeram aliança perante Deus e as testemunhas presentes. O texto continua dizendo a expressão como ao Senhor. Essa expressão é uma lembrança ao leitor de que o senhorio do Senhor Jesus é reconhecido pela submissão da esposa ao seu marido. Ela age em submissão como ao Senhor,
pois é a sua palavra que requer isso. O que esse texto ensina? Qual a aplicação que pode ser feita aqui? Você que me ouve agora, irmã, em Cristo, você deve ser submissa ao seu marido. Possa ser que, de acordo com o tempo passa, vê um desgaste, como eu já mencionei, você pode estar fugindo do padrão divino. Eu quero dizer para você, não faz isso não. Obedeça a palavra do Senhor. Quando você obedece a Deus, você honra a Deus e você vive da maneira que Ele quer que você viva. Tem pessoas que, infelizmente, têm procurado ideias, procurado conselhos fora da palavra. Aí você vai ver casamentos aí apáticos, indiferentes, porque se Deus é o criador do casamento, quem é a pessoa ideal para definir como o casamento deve funcionar? Claro que é Deus, não é isso? Então, Deus que definiu, Deus que quer assim, e Ele é perfeito, a sua sabedoria é perfeita. Então, seja submissa, honra o Senhor. E é interessante que no versículo 22 ele dá ordem. O próprio Deus define aqui que a mulher deve ser submissa. Mas no versículo 23, Paulo dá razão para a submissão. Porque na Bíblia é assim. Quando Deus proíbe ou ordena algo, sempre há uma justificativa. E o versículo 23 apresenta para nós a razão do porquê a mulher deve ser submissa ao marido. Veja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Paulo explica o porquê da instrução dada no versículo 22. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Enquanto o marido é o cabeça, a mulher, segundo a Bíblia, é a coroa que o enobrece. É isso que lemos em Provérbios de número 12, verso 4. Cristo é o cabeça, salvador e preservador da igreja. Como cabeça, Cristo é a fonte da força, da direção e orientação da igreja. Como preservador, Cristo é quem sustenta, protege e cuida da igreja. Deus, em sua sabedoria, colocou o homem como cabeça. Ele é o responsável pela liderança. O homem é o cabeça da mulher. Um lar sem cabeça é um convite ao caos, à confusão. Sendo assim, o marido deve dar à esposa direção, orientação, provisão e cuidado. Em muitos casos, o consenso entre o casal decidirá muita coisa, mas haverá casos que será do marido a palavra decisiva, pois ele é o cabeça. Essa é a razão dada pelo apóstolo Paulo. Mas no versículo 24, o apóstolo Paulo, após ser apresentada a ordem, a razão, ele apresenta agora um modelo, um exemplo. A mulher poderia se perguntar assim, será que há algum exemplo que eu poderia seguir para ser submissa no casamento? Paulo diz que sim. Paulo dá o exemplo de submissão. O versículo 24 diz, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A submissão da igreja é o exemplo que a esposa deve seguir. Assim como a igreja não se submete ao senhorio de Cristo a contragosto, com raiva, de má vontade, mas voluntariamente, de boa vontade, assim devem ser as esposas, procederem para com seus maridos, com alegria. Assim como a igreja, cada vez que a igreja se submete a Cristo, mais ela é dignificada, mais ela é valorizada. Assim acontece no âmbito do casamento. E quando a Bíblia diz a expressão em tudo, diz respeito ao que se conforma ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em relação à mulher, vimos a ordem para a submissão, a razão para a submissão e o exemplo de submissão. Só que agora o apóstolo Paulo ele tem orientação também para o marido que me ouve agora. Tem palavra de Deus para você também. A mulher tem um papel fundamental aqui de submissão e isso vai fazer uma diferença. Esse aqui é um dever fundamental, essencial, vital. Só que o marido ele tem um papel central também. E eu quero destacá-lo agora no versículo 25, dando continuação na leitura e reflexão do texto bíblico. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está uma ordem de Deus para você, marido. Você está me ouvindo? Deus está falando que o seu dever primacial no casamento é amar sua esposa. Paulo, ele dá uma instrução clara, enfática.
Esse amor é um amor ágape, que inclusive é usado no Novo Testamento para se referir ao amor de Deus também. Um amor profundo. Os maridos devem amar suas respectivas esposas. Isso não é opcional, isso é mandamental. E outra, assim como acontece com a questão da submissão, que se tornou uma palavra desgastada, o mesmo ocorre em relação ao amor. Quando a pessoa às vezes pensa de amor, pensa em que tipo de amor? Geralmente, um amor platônico, romântico. É claro que o amor do marido para a esposa não dispensa a questão do romance. Nós até vimos aqui que o primeiro poeta da história, bem romântico, foi Adão. Quando Deus criou Eva para ele, trouxe, ele fez a primeira poesia da história. Então, a Escritura ela recomenda isso. Mas o amor que Deus ele define para o marido não se limita a sentimentos. Está para além dos sentimentos. O amor que Deus quer que o marido dispense a sua companheira, a sua esposa, é uma decisão consagrada. Não se limita ao que ele sente. O amor na Bíblia, ele é essencialmente prático. O amor, ele é demonstrável. E é interessante que da mesma maneira que Paulo, ele apresentou um modelo de submissão para a esposa, que é a submissão da igreja a Cristo, da mesma maneira ele vai fazer agora em relação ao marido. O marido tem um modelo a seguir. O marido tem um paradigma a considerar. E sabe qual é o exemplo que o marido deve considerar em relação ao amor? Isso mesmo, o amor de Jesus Cristo. Paulo ele coloca, então, o amor de Jesus como exemplo para o amor do marido para com sua esposa. O versículo 25 diz aí: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Você observou? Da mesma maneira que Jesus Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Você pode estar se perguntando agora, e como foi esse amor? Como foi o amor do Senhor Jesus para com a sua igreja? Ora, nós estamos aprendendo aqui que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas a pergunta que não quer calar é, e como foi esse amor? Paulo deixa claro aí no versículo 25, na parte final, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? É um amor sacrificial. O amor de Jesus pela igreja foi o amor doador, incondicional. Ele deu a sua vida por ela. Então Paulo ele está dizendo o seguinte: marido, você deve amar a sua esposa de forma sacrificial. É isso que vai acontecer. O amor do marido ele deve ser abdicado. Às vezes ele vai abrir mão de muita coisa, até de sonhos pessoais, para poder cuidar da sua companheira. É um amor que sacrifica a si mesmo em favor da sua amada. Como Cristo amou a igreja de forma sacrificial, você, marido, deve amar a sua esposa de forma sacrificial. A Bíblia nos mostra o relato de um homem chamado Jacó. Ele amava tanto a sua querida Raquel, que ele se sacrificou 14 anos trabalhando para tê-la. Isso é um amor doador. Isso é um amor sacrificial. O amor não egoísta. Não é aquele tipo de amor egocentralizado. Não. É o amor outro centralizado. Esse outro é a esposa. Então o marido deve amar de forma sacrificial. E um detalhe, tem pessoas que têm dificuldade, maridos que têm dificuldade de expressar seu amor publicamente. A gente até conhece algumas pessoas que gostam de se amostrar. Mas o ponto é o seguinte: será que é errado o marido expressar amor à esposa diante das pessoas? Ou seja, expressar um amor publicamente a ela? Eu te afirmo que sim. Quando Jesus Cristo ele deu sua vida na cruz, ali estava estampado, todos que passassem por ali poderiam olhar para Jesus Cristo dependurado na cruz do Calvário e dizer o seguinte: o amor de Jesus Cristo pela igreja foi o amor público. Então você, marido, que gosta de incubar o amor, fala assim, não, é só entre nós. Para com isso. O amor sacrificial, ele é expresso, ele é visível, ele é demonstrado. Mas é interessante que Paulo continua mostrando que o amor que o marido deve ter, semelhante ao de Jesus, além de ser um amor sacrificial, é um amor que ele mostra para nós aí,
que é um amor também santificador. Olha o versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que como Cristo amou a igreja, ele amou dando a vida por ela, ou seja, de forma sacrificial, mas no 26 com propósito, para santificar. Aqui é uma linguagem muito própria para a questão da purificação pré-nupcial, que era muito comum naquele contexto. Então, Jesus Cristo, o amor dele foi santificador. Ele deu a vida para separar a igreja para si, para separar a igreja para ele. Então, qual é a implicação aqui? Se o amor do marido deve ser semelhante ao de Jesus, o marido deve amar a esposa de forma santificadora. Isso é interessante demais. Assim como Cristo amou a sua igreja de forma sacrificial para santificar a igreja, o marido deve expressar amor também santificador. Ele tem que ter como objetivo resguardar sua esposa de todo pecado. Ele deve assisti-la, amá-la, direcioná-la. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa, isso mesmo. Me permita uma pergunta, meu irmão. Você tem cuidado da vida espiritual da sua esposa? Você tem favorecido que ela venha ter comunhão com Deus? Porque tem marido que às vezes atrapalha a vida da esposa. Às vezes a mulher está lendo a Bíblia e tudo, ele faz de tudo para tirar a mulher da oração, da devoção. E você saber que o papel principal da espiritualidade no lar é do marido? É isso que vemos. Jesus Cristo colocou o marido como cabeça. E tem pessoas que pensam o seguinte, se eu sou cabeça, eu sou o rei do pedaço. Você pode tirar seu cavalinho da chuva, não é isso não. Jesus Cristo, a liderança dele é servil. Ele veio amorosamente, ele nos conduz em amor. Então a sua liderança deve ser amorosa, como Jesus Cristo conduz a sua igreja, de forma santificadora. Você tem que proporcionar à sua esposa uma vida de espiritualidade. Acompanhar ela aos cultos, vamos buscar a Deus, minha esposa. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar, vamos tirar um momento de oração, vamos tirar pelo menos um dia na semana para fazer o culto doméstico no lar. Esse é o seu papel, o amor santificador. Mas o texto vai mostrar para nós que o amor também tem que ser cuidadoso. No versículo 28, Paulo fortalece o apelo do versículo 25. Assim também os maridos devem amar a vossa mulher como ao próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Então aqui tem muitos detalhes que Paulo coloca. É interessante que ele vai colocar aqui uma comparação que o marido ele deve cuidar da esposa como cuida do seu próprio corpo. Olha só, quando você está com frio, homem, você faz o quê? Você não procura se aquecer? E quando você está com sede? E quando você está com fome? Você não cuida de si mesmo? Paulo vai mostrar isso aí na sequência, a partir do versículo 28 ao versículo de número 31, que o marido ele deve ter um amor cuidadoso com a esposa. Da mesma maneira que ele cuida de si, ele deve cuidar da sua esposa. Mas eu quero arrematar essa exposição bíblica olhando para o versículo 33. Olha só como é que Paulo vai concluir. Ele orienta a mulher a ser submissa, ele orienta o marido a amar a esposa, mas quando chega no versículo 33, ele vai fazer um resumo, que era muito comum. Ele resume aqui, olha o que ele diz. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Uma análise aqui. Geralmente, quais são as duas queixas predominantes no casamento? É muito comum a mulher dizer o seguinte: o meu marido não me ama. E qual é a queixa geralmente dos homens, dos maridos? A minha mulher não me respeita. Você percebeu como é que Paulo conclui a orientação? Ele diz que o homem deve amar a esposa como a si mesmo e a mulher deve reverenciar o seu marido. Ou seja, problemas que as pessoas têm hoje que parece que não tem solução. Cerca de 2000 anos atrás, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever, e aqui está a solução. Marido, ame a esposa. Esposa, respeite o seu marido. Posto isso, eu quero dizer para você o seguinte: esposa, seja submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Amém.